Olá, meus amigos, tudo bem com vocês, né? Espero que sim, estejam todos bem, né? Na graça de Deus. Como é bom viver, como é bom estar aqui nesse mundo, como é bom passar pelas inúmeras experiências, né? E sabê-las, entendê-las, né? E tirar proveito de todas essas experiências. Então estamos aqui para aprender a amar, a nos aproximar de Jesus, deixar de lado o egoísmo e colocar no lugar, né, o amor. Como é bonito essa caminhada e busco então trazer nesses vídeos um esclarecimento maior da nossa existência, da nossa vida, né? E hoje, em especial, quero falar um pouquinho sobre vocês, sobre a passagem do tempo, né? Como que o tempo parece que está passando mais rápido. Não é verdade? Tempos atrás, né, muitos anos atrás, eu lembro que parecia uma infinidade, né, um dia, um ano, como demorava para passar. E hoje o tempo vai muito rápido, né? Parece que está sendo acelerado cada vez mais, né? As horas passam muito rápido, dia, meses, anos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês um pouquinho. Essa nossa contagem de tempo aqui, onde nós estamos, nesse plano espiritual e em outros, né? Onde eu tive oportunidade, né, de fazer uma visita e entender um pouquinho apenas, né, desses mundos, né, desses lugares tão bonitos que Deus preparou para nós. Tá certo? Mas aí, antes de dar o início, gostaria que você que está aí assistindo esse vídeo, caro amigo, obrigado, em primeiro lugar, né, por estar aqui. Busco transmitir a verdade, não procuro enganar ninguém, quero apenas transmitir a verdade, com a intenção que você aprenda um pouquinho mais e faça mudanças de vida para melhor, né? Que você seja feliz. Não tenha outro objetivo, tá certo? Creia em mim. E para que outros possam ver esse vídeo e também, quem sabe, tirar proveito, busque se inscrever no canal se não é inscrito, compartilhar com alguém, num grupo, no WhatsApp, enfim, tem tantos meios aí que nós podemos fazer a partilha, né? Os familiares, amigos, enfim, com todos, né? E deixa colocar o joinha, né? Se gostou, é importante, né? Vai valorizando um pouco mais o vídeo, o canal, né? E com isso o próprio YouTube vai encaminhando, né, para que outros possam ver também. Tá aí. Vamos então ao ponto principal desse vídeo, né? Buscando fazer aí destrinchar um pouquinho, né? De uma forma simples, para que todos possam entender. Então, como comecei a narrar no início do vídeo, o tempo parece que está fazendo uma mudança, está passando mais rápido. É verdade? O que vocês acham, né? Está acontecendo com vocês? Pois bem, né? É uma verdade, né? Vejo que, entenda que esse mundo onde nós estamos, como eu busquei colocar no vídeo anterior, né, é um mundo onde a cadência de vibração é muito lenta. É um mundo onde a matéria, né, tem o seu centro, certo? A
a matéria. Você pode tocar, pode ver, né? Enfim, nós somos seres materiais, né? Esse organismo aqui vivendo no mundo material. Então, o destaque maior, né? Por esse motivo, é a matéria, né? Até que nós conseguimos entender algo a mais. Mas no momento, para todos, o importante é a matéria. E essa matéria tem uma cadência de vibração muito lenta, devagar, para poder, é claro, né, ser tocado, né, se transformar em sólido, né. Um exemplo grotesco, né, vamos assim dizer, né, não sei se chega a ponto de uma veracidade, né, mas é bom para o entendimento, tá certo? Um exemplo clássico, né, é a água, né? Um estado vibracional muito rápido, né? Quando você põe ela para esquentar, ferver essa água, as moléculas começam a se mexer de uma forma tão rápida, né? Que ela, aumentando essa frequência de vibração, ela se transforma do estado líquido para o estado gasoso, né? Porque as vibrações aumentaram. E no momento que ela vai esfriando, né, ela diminuindo essa vibração, ela volta no estado líquido. E se essa vibração continuar a diminuir, né, no caso do resfriamento, do congelamento, né, onde diminui ainda mais, né, a vibração, ela se transforma em gelo, né, fica duro. Então, não sei se você consegue entender, né? Tudo aqui nesse mundo nosso aqui funciona dessa forma. Maior vibração, então a densidade se torna, né, menor. Ela consegue, né, vamos dizer assim, até flutuar, né, subir, evaporar, né, e ir para camadas mais altas, né. Mais pesado, vibração mais pesada, daí ela vai se condensando, se aglutinando, né, e se transforma em uma coisa que a gente pode pegar, né, material, vamos assim dizer, né, palpável, você pode pegar, tocar, né. Um exemplo aí é o gelo, né, que você pode segurar na sua mão. A água ela escorre, né, e o vapor você não segura, né. Então essa cadência de vibração, então, que consiste todo esse nosso mundo, né? Então, vamos dizer, a energia, a luz, né, que ela é condensada e se transforma em matéria. E essa matéria toda é que nós fazemos uso aqui nesse mundo, tá certo? Pois bem, quanto mais, vamos dizer assim, diminuímos a vibração, né? Quanto mais lenta é a vibração, o tempo, né, decorrente, ele vai se tornando mais lento também. Um exemplo de quando eu saí desse organismo aqui, né, fui para um outro lugar no mundo espiritual. A hora que você volta, você vê a velocidade, né, das pessoas muito devagar, é lento, porque você estava num mundo muito rápido, na velocidade do pensamento, se ia em qualquer lugar, né, fazia coisas muito rápidas, e aqui se transforma numa lentidão enorme. Então nós andamos umas lesmas, umas tartarugas, tudo que nós fazemos é muito, muito devagar. Tem uma passagem na Bíblia onde fala assim, né? Para nós passou um dia, para Deus passou 1000 anos. Né? É essa comparação. Né? No mundo espiritual, muito rápido, tudo passa muito rápido. Né? E aqui, muito devagar. Um outro exemplo que é comum também, pessoas quando daqui partem, né, deixam esse corpo e vão definitivamente para o mundo espiritual, né? Então ela fica se preparando lá, e
se acostumando com aquele novo meio, né? E nesse acostumar, parece que o tempo passou rápido. Ela não tem ideia do tempo que passou aqui nesse mundo, né? E ela resolve fazer uma visita aqui. Isso é possível, né? Então ela vem fazer uma visita, olhar aqui, e às vezes passaram-se meses, em outros casos os anos, 10 anos, outro caso 50, 100 anos, né? Quando ela volta aqui está tudo diferente, porque lá foi muito rápido, né? essa mudança. Pois bem, tem também as diversas moradas da casa do Pai. Então, vamos dizer que são infinitas moradas, como tem morada na casa do Pai. Aqui, em torno desse planeta, tem muitas mesmo. Muito próximas de nós, vibrando em vibrações acima, na quarta dimensão, nós estamos na terceira, estão muito próximos de nós. Né? E quando nós partimos, né, fazemos a nossa passagem, nós vamos para, possivelmente, para uma dessas moradas mais próximas daqui, né, do planeta. Como tem infinitas moradas entre o céu e o inferno, né, são dois extremos, muitíssimos, né, cada um vivendo uma vibração. Então, quanto maior, né, é a vibração, mais alta é a espiritualidade da pessoa. E cadência de vibração altíssima é ser de luz, né? Apenas luz. Vibra numa frequência muito alta. Não tem mais corpo, não precisa mais de corpo. É luz, apenas luz. Né? Aí a cadência de vibração é extremamente alta. Né? Não sei te dizer qual é o tempo, qual a marcação. Não existe mais, né? Nesse ponto, tempo. De tão alto que é a vibração, o tempo ele acaba sendo a mesma coisa para o presente, passado e futuro. É uma coisa só. Lá não existe tempo. Mas no momento que vai diminuindo as vibrações, né, o tempo vai tomando forma. Né? Então, descendo essa cadência de vibração para as outras moradas, né, o tempo vai diminuindo, né? Onde nós estamos aqui é bem lento, e nas moradas inferiores, né, que estão abaixo da nossa, inclusive, né, a cadência de vibração é quase parado. Né? Não sei se vocês fazem lembrança, né, de passagens onde as pessoas falam que o inferno está dentro da Terra, né? Até eu ouvi um pouco tempo atrás um filme, né, onde mostrava que os seres espirituais, né, negativos, trevosos, vamos assim dizer, né, que estão lá no inferno, entre aspas, né, eles saíam um vulto, né, escuro, e para buscar a pessoa, né, que vibrava na mesma vibração dele, né, que passou toda a vida fazendo mal. Né, são os companheiros deles. Né, e eles vêm buscar essa pessoa, né? E mostra, né? Mostrou no filme, eles sugando a pessoa para dentro da terra, né? Para dentro. Então, quem tem vibração superior sobe. Como se fosse um foco de luz, um portal que se abre, né? E a pessoa é sugada para cima. Né? Negativo para baixo, mostrando a cadência de vibração lenta daqueles que estão em níveis inferiores. Daí também é uma forma de analisar, de meditar, sobre que fala na nossa igreja sobre o inferno perpétuo, permanente. Por esse motivo, porque o tempo lá não passa, muito lento, né? Então parece que aquilo não sai no mesmo lugar. Né? Então, para quem vai por esses lugares,
é como se eles vivessem, a sua mente, o seu espírito vivesse num looping, revendo as coisas negativas que fez, né, os pontos negativos todos que ele viveu ali, nos apegos e tudo mais, ele fica em torno daquilo, um looping contínuo, né, vivendo as mesmas cenas, e aí, para nós, na nossa contagem de tempo aqui, passa 100, 200, 300, 1000 anos, onde as pessoas ficam nesses lugares vivendo, né, esses momentos. Né? É terrível, terrível o remorso, né? Terrível o não ainda conseguir largar, né, daquela forma de vida, ainda estar preso nela, mesmo estando ali naquele lugar, ela não consegue viver em paz. Não está, é um inferno, né? Vamos assim dizer, sem paz, né? Ainda desejando mal para as pessoas, para aqueles que ficaram aqui, que a prejudicaram de alguma forma ou de outra, enfim. É lastimável a situação deles. Então o tempo parou para eles. E talvez venha esse sentido de eternidade, porque é muito tempo que se fica lá. Mas eu digo para você, nada é eterno. Então esses seres têm possibilidade de progredir. No momento que eles conseguem entender, né, pedir ajuda, se arrepender daquilo que fez. Né? É muito difícil, né? Muito complicado. Né? Jesus falava assim, é mais difícil, é mais fácil, né, passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. O rico é o sentido dos apegos. Né? Toda forma de apego que a pessoa tem são as suas riquezas. Não precisa ser dinheiro, pode ser outras coisas. Então eles não conseguem, é muito difícil eles largarem esses apegos, mesmo depois da passagem desse corpo, né? No momento em que o corpo se foi, morreu, eles ficam ainda revivendo aquelas coisas, né? E não conseguem dar um passo a mais. Daí vemos as outras moradas, né, progressivas, estão aqui perto, né, da crosta, né, onde nós estamos, tem outras moradas muito próximas aqui de onde nós estamos, né? Talvez vivendo até no mesmo espaço, aqui no mesmo lugar, outros um pouquinho acima, e assim vai se elevando. Né? Então, quanto mais afastado aqui da superfície do planeta, maior é a vibração. Então, são espíritos mais evoluídos. Conforme vai subindo, a evolução vai aumentando, até chegar a esse ponto de luz que foi para você, né? E ele está em todo lugar, ao mesmo tempo. Não existe um espaço definido para eles, né? No meu conhecimento, porque eu nunca fui para uma dessas moradas tão avançadas. Né? Então fui naquelas que estão mais próximas, né? Mais próximas daqui da superfície, e outros um pouquinho mais altos. Né? Tive possibilidade de ver, né, aqui nesse planeta. Né? Também em outros planetas acontece a mesma coisa. Não vamos imaginar que só aqui nesse planeta aqui tem vida espiritual. Não. Tem outros tantos mundos, né, que tem vida parecida com a nossa, mais baixa de evolução e mais alta na evolução. E também tem os mundos de quarta dimensão, de quinta dimensão e outras dimensões, né, tem infinitas dimensões, onde também são habitados. Né? Então, todos os planetas, já falei isso para vocês em outros vídeos, todos os planetas são habitáveis, né, por seres espirituais que vivem de dimensões diferentes e não precisam das condições que nós precisamos para ter vida. Né? Então, pode habitar em qualquer um desses planetas, porque não precisa ter condições, né, de temperatura, pressão, água, porque eles não necessitam disso. Né? A energia que eles captam é a energia, né, do universo. Não precisa comer, beber, enfim, ter todas essas coisas que nós temos. Né? Então, quando nós saímos daqui desse corpo,
Muitas pessoas podem indagar, né? Como é que funciona? Nós temos esse corpo aqui, né? Dessa forma que nós temos aqui, e depois nós temos, que é material, depois nós temos uma outra forma que é uma forma muito parecida com essa, é uma forma espiritual, né? Chamamos de perispírito, o nome que é dado, né? Muito parecido com isso, igualzinho, né? Então, a hora que você sai desse organismo, quando você faz uma viagem à noite, né? No mundo espiritual, quando você sai do corpo, né? Você fica ligado a esse organismo através de um cordãozinho, né? Que liga esse perispírito, que é um outro corpo, né? Parecido com esse, igualzinho, né? Até pode-se colocar a mesma roupa, as mesmas vestes, ou não. Fica ligado a esse organismo aqui. E ele sai, né? Todo mundo faz isso à noite, e vai, né, para fazer essas viagens, né, no mundo espiritual, levado, a maioria das vezes, pelo seu anjo da guarda, né, pelo mentor, se assim quer dizer, né, aquele que nos guia, que nos orienta. Para quê? Para fazer algum tipo de serviço ou para aprender alguma coisa. Ninguém sai à toa, tem sempre algum motivo, né, que nós somos levados para esses lugares, né? Alguns lembram e outros não conseguem fazer essa lembrança. No meu caso, eu lembro de muitas delas, né? Não todas, é claro, né? Deus sabe o que faz. No momento certo, né, eu tenho as lembranças, e nos outros momentos eu não tenho lembranças, né? Então, houve um tempo na minha vida que foi muito intenso esse tipo de experiência, muito, muito, muito intensa mesmo, que era praticamente todos os dias, por anos, muitos anos. Depois foram se passando, então teve momentos onde aquilo aumentou e anos que não acontecia nada. Então vários ciclos assim na minha vida, né? Então o forte da minha vida foi em torno dos início dos anos 90. Todos esses anos aí, até 97, mais ou menos, de 90 a 97, foi uma avalanche. Depois diminuiu, voltou a acontecer alguns anos atrás, né? Não da mesma expressão que tinha naquela época, voltou a acontecer alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, mais ou menos, ou mais. E houve um pequeno foco aí, e depois ele volta a ter um tempo, né? Eu acho bonito tudo isso, né? Eu não me preocupo e não me esforço, não faço esforço nenhum para ter, né, essas experiências. Ao meu ver, o mais importante não é isso. Isso são dicas que o nosso Pai coloca para nós na nossa caminhada para continuarmos a fazer aquilo que fazemos. Então, são dando pistas para nós continuarmos mostrando que nós estamos no caminho. Eu, como diácono, estamos buscando transmitir a palavra de Deus, o Evangelho, né? Então tudo isso me mostra para mim uma certeza maior de tudo aquilo que eu estou fazendo, falando, para que as pessoas possam acreditar, né? Hoje eu não me preocupo em fazer essas viagens, das tantas que eu já fiz. O meu interesse maior é o anjo da guarda, né? Quando ele me transmite as verdades, o qual faço pergunta para ele me responde, né? E me ajuda nas celebrações em todos os lugares. Então, para mim, isso é o máximo no momento, né? Então, peço a Deus paciência, né? Peço a Deus mansidão, peço a Deus entendimento das verdades, né, que Ele busca transmitir para nós, e também entender as pessoas que estão à minha volta, da sabedoria, que é muito importante, sabedoria para poder entender tudo isso e ter uma vida melhor, né, e trazer essa vida melhor para as pessoas que estão à volta, que me ouvem, né, que estão perto de mim, enfim, essa é a minha vontade no momento, né? Isso é o mais importante, né? Pois bem, voltando ao foco, então, não sei se vocês estão conseguindo entender, né, esse sistema do tempo, né? Então essas moradas vão mostrando para nós de diferente
andamento do tempo. Então, tem moradas que você vai e é igual o tempo daqui, e outras moradas, né, o tempo passa muito mais rápido, né, até chegar uma hora que não existe tempo nenhum. Né? Daí nós vamos entender, né, talvez, né, consigamos entender o porquê da nossa impressão de que o tempo está passando mais rápido. Acho que essa impressão é para todos. Todos acho que tem essa impressão, né, que o dia passa muito rápido, você não consegue fazer muitas coisas e já passou o dia. Né? Uma rapidez enorme que antes não acontecia. Não é porque eu envelheci ou você, né, mas pergunta isso para um jovem, pergunta isso, né, para uma criança, elas vão te relatar que está passando rápido. Vejo dos meus filhos, vejo de outras pessoas que eu conheço, que eu converso, né? Isso é unânime. Né? Faça essa experiência, pergunte para as pessoas. Né? É interessante, né? Nós fazemos essas avaliações. Mas por quê? Qual é o sentido? Por que está passando mais rápido? A resposta é que nós estamos evoluindo. Né? Então, o ser humano está evoluindo. Desde a sua criação até agora, né, nós estamos no processo de evolução. Estamos crescendo espiritualmente. Né? Às vezes é difícil de acreditar nisso por tantas barbaridades que acontecem aí no mundo, né? Tantas coisas erradas que nós vemos, né? As pessoas muito angustiadas, correndo, né? Egoístas, né? Mas houve uma melhora, principalmente nesses 2000 anos, depois da vinda de Jesus. Então, houve uma melhora muito grande no ser humano. Era muito pior do que hoje. Muito, muito pior, né? O ser humano agressivo, matava de qualquer forma as pessoas, né? Enfim, era um trato muito ruim com a natureza. Isso de todos, né? E hoje as coisas melhoraram um pouquinho. Né? Então, estamos melhorando, estamos crescendo. Né? Eu vejo muitas pessoas boas, muitas mesmo, né? Buscando fazer o bem. Muitas mesmo. O que nós vemos hoje nos noticiários aí, dos políticos, dos que estão na liderança, esses são controlados pelo mal. Temos que tomar cuidado e não copiar o que eles fazem. Né? Totalmente manipulados pelo mal, que busca, né, fazer um processo de retorno, mas esse retorno não existe. Nós estamos crescendo, estamos evoluindo. Né? Então, onde nós estamos passando agora no momento é uma espécie de uma transição, onde esse mal vai ser tirado, expurgado da superfície desse planeta e as pessoas melhores vão continuar aqui nessa habitação, né, transformando desse planeta aqui num mundo bem melhor do que nós conhecemos hoje, né, onde vai ter um maior respeito pelo próprio ser humano, pela natureza. Isso vai crescendo, vai evoluindo, né, de uma forma de nós protegermos toda a criação. Esse é o ponto máximo. E nesse sentido daí vem, né, a explicação do porquê está passando mais rápido, porque nós estamos evoluindo. É uma prova da evolução. É uma prova que o ser humano está se tornando, né, um ser mais espiritual. Se tornando mais espiritual, então a cadência de vibração é maior. Não só nossa, mas como de todo ao nosso redor. Tudo começa a vibrar na mesma cadência. A vibração do planeta todo, né, está alterando para melhor. Então, todos estão num processo de vibração muito maior, né, do que era 2000 anos atrás. Então, o planeta está se elevando, né? Gaia, que é chamado esse lugar aqui, né, está conseguindo, né, fazer com que tudo isso aconteça. Né? Esse planeta é lindo, meus irmãos, ele tem vida, né? Ele vive, ele transforma. Né? Tudo aquilo que nós fazemos de errado para o planeta, ele vai se acertando, se consertando, né? Se ajustando
as nossas mazelas, tudo aquilo que nós fazemos de mal para ele, ele vai se reestruturando. Tem um ponto máximo, é onde ele deixa a nossa ação. A partir desse ponto, esse planeta não vai deixar nós agirmos, né? No caso de destruirmos o planeta, ele não vai deixar. Gaia não deixa, né, fazer a destruição do planeta. Nós podemos chegar até um ponto, mas a destruição não. O máximo que podemos destruir, né, somos nós mesmos. Mas também isso não vai acontecer, que Deus não quer. Nós estamos num processo de evolução e nesse processo de evolução nós vamos, é claro, subindo nesses degraus, né, que é da evolução, o tempo vai se tornando mais rápido, né? E para aqueles que não querem evoluir, né, são convidados a ir para outros lugares, né? São tirados, extirpados, né? Tem uma passagem da Bíblia onde que fala que serão tirados daqui os bons, colocados no lugar, né, e os ruins, né, colocados em outros lugares, né? A separação do bom e do ruim, do trigo e do joio, né? Do carneiro e do cordeiro. Enfim, é isso que está acontecendo, sempre aconteceu, e agora está acontecendo de uma forma muito mais, né, rápida. E que nós já estamos começando a presenciar. Notem, para a certeza de vocês, né, as crianças de hoje, como elas são inteligentes, muito mais inteligentes do que tempos atrás. Eu lembro, na minha época, não era como eles são hoje, né? A esperteza deles é bem diferente, né? São seres que têm uma espiritualidade maior, né? Tem condições de fazer coisas melhores, né? Tem crianças aí que é uma espiritualidade imensa, né? Que nós vamos ver no futuro, né? Essas crianças de hoje tomar os lugares, né, desses políticos horríveis que tem aí, né, e buscando fazer dessa terra um mundo melhor. Já está acontecendo e vai acontecer de uma forma muito mais rápida daqui para frente. Aguardem, né? Aguardem tudo isso que vai acontecer, porque é a vontade do Pai. Eu digo para vocês, né, não existe outro caminho. Só existe esse caminho. Tá bom? Então, vá para o caminho principal, não fique em estradas secundárias que fica circulando, passando por buracos, né? Encalhando, né? Se segurando em certos lugares, né? Uma compreensão boa, mas é assim. É como se você estivesse com o seu carro num asfalto, numa estrada principal, né? Você vai reto, indo reto para Deus, né? E aqueles que não querem, né, ir nessa estrada principal, vai pela terra e fazendo outros caminhos. E ficam circulando aí nesses caminhos, né, passando por lugares difíceis, por lugares profundos, montanhas e outras coisas mais, né, entrando no barro, atolando, ficando aí preso em certos lugares, né, e quando consegue sair, continua nesses caminhos difíceis. Muitos voltam para a estrada principal e continuam caminhando, né? Outros não, outros preferem seguir o caminho deles nesses lugares e ficam ali. Fazer o quê? São escolhas, né? Então, por que não ir pela principal, né? Pela estrada asfaltada, caminho que não tem buraco, sem perigo, que vai em linha reta, né? Para Deus, né? É isso que Ele quer de cada um de nós. Quando nós vamos compreendendo essas verdades, né, nós vamos nesses caminhos mais seguros. Se não compreendemos, paciência, né? Deixa eles lá fazerem as suas brincadeiras aí nesses lugares aí, porque não tem outro caminho, né? Todos vão ter que ir pela estrada principal. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, a sua vida, Ele é o caminho. Não existe outro, tem que passar por Ele é a porta. Entenda todas essas metáforas, né? Buscando passar para nós a verdade, né? Não se iluda nas coisas do mundo, prefira as verdades verdadeiras, né, que Jesus ensina para nós. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha servido um pouquinho mais para vocês, né?
Você que ficou até agora, muito obrigado por ter ficado até agora, né? E se não é inscrito, se inscreva no canal, busque dar um like aí, né? E compartilhe com os seus amigos, tá bom? Muito obrigado. Fique com Deus, Deus abençoe. Tchau, tchau.